Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes. Sejam muito bem-vindos hoje ao webinar, primeiro webinar em espanhol, e está patrocinado pelo Newborn Toolkit de N360, né, o grupo de ferramentas para o cuidado e atendimento do recém-nascido pela Organização Pan-Americana da Saúde e pelo Healthy Network, a plataforma com informações sobre saúde neonatal. Hoje vamos ter uma série de seminários sobre a aplicação destas ferramentas. Esta série procura uma colaboração para avançar em conjunto no atendimento recém-nascido. É um grupo formado pela OMS, pela Unicef e outros sócios ou parceiros para a saúde e atendimento do recém-nascido, pequeno ou doente. Hoje temos um grupo de colegas aqui, temos esse privilégio de ter esse grupo de colegas da América Latina e do Caribe. Vamos falar sobre os dados da aparação para a qualidade e a equidade do atendimento neonatal na América Latina e no Caribe. De volta para trás, voltamos. Se vocês quiserem, vocês prestarem atenção na parte de baixo do slide, vocês podem ver e o QR Code para inscrever-se e receber o boletim com atualizações deste grupo. Eu sou a anfitriã de hoje, sou a doutora Golimácia. Neste momento, Goldimácia, sou assessora principal em saúde neonatal para Save the Children, na Aliança Neonatal para a América Latina e o Caribe. Vocês podem ter me conhecido ocupando essa função. E, por favor, pedimos que enviem as suas perguntas por meio depois da apresentação, de cada apresentação, escrevam suas perguntas, se tiverem, no painel de Q&A. A seguir, temos, então, interpretação em todos os idiomas da região. Temos inglês, português e francês. O seminário será realizado em espanhol. E anunciamos o próximo evento para o dia 10 de setembro, chamado Bebês, Vírus e Bactérias, Inovações diante da sepse neonatal e a resistência antibiótica. Como podem ver, temos uma agenda bem nutrida. Temos 4 palestras e uma sessão de perguntas e respostas. Vamos iniciar a primeira palestra sobre mortalidade neonatal na América Latina e no Caribe, equidade e sistemas de informação, que será dada pelo Dr. Pablo Duran. Dr. Pablo Duran, colega e amigo de muitos anos, assessor regional na saúde perinatal para UPAS e OMS, e é coordenador da Aliança Neonatal para a América Latina e o Caribe. O doutor Duran é doutor em medicina com um mestrado em saúde pública e um PhD especializado em pediatria pela Universidade de Buenos Aires. É fellow em nutrição internacional e epidemiologia nutricional na Cornell University. Pablo, então, pode começar com a sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gori. Bom dia, boa tarde a todos e todas os colegas conectados. Claro que também quero agradecer a Nesse 360 pela liderança e pela coordenação deste seminário e dos seguintes seminários. Como está dito na agenda, vou me referir à mortalidade neonatal na América Latina e no Caribe e, fundamentalmente, analisar e enfatizar a importância da equidade dos sistemas da informação como
parte central na abordagem da saúde neonatal nos dias de hoje na região das Américas. Muito obrigado. Seguinte, a mortalidade neonatal, isto é algo muito sabido já e compartilhado pelos países, tanto na região das Américas como em outras regiões. A mortalidade neonatal representa mais de 50% das mortes de menores de 5 anos, e sabemos que as complicações da prematuridade, os eventos entre os partos, sepse e efeitos congênitos contribuem muito para a mortalidade, mas também para a carga de doenças. Dos 15 milhões de nascimentos registrados aproximadamente nas Américas, com uma proporção de mortalidade neonatal de 7,7 por mil nascidos vivos, sabemos que na América Latina e no Caribe temos 10 milhões desses 15 milhões de nascimentos, com uma taxa ainda mais alta de 9,3 por mil nascidos vivos, e com um número absoluto de mortes neonatais e fetais que vai além das 200 mil mortes. Esse é o primeiro elemento que destaca a importância de continuar abordando e reduzindo a mortalidade neonatal e perinatal, mas também com nascimentos prematuros expostos a condições adversas no futuro. Neste sentido, sabemos que existem estruturas mundiais e regionais que guiaram os governos e equipes de saúde e gerentes para a ação. Devemos destacar, em 2008, a aprovação nas Américas da estratégia do Plano Regional de Ação em Saúde Neonatal, que foi um guia que liderou a abordagem de atendimento de recém-nascidos no marco dos recém-nascidos e crianças, e foi estendida a sua implementação até 2016. Mas destacamos também a aprovação do Plano Global, Every New Horizon Plan, Plano de Ação para cada Newborn recém-nascido, que permitiu para que a região das Américas continuasse com essas ações e fortalecesse a saúde neonatal. No entanto, a situação de saúde das Américas, no momento da aprovação desse plano de ação para mulheres, crianças e adolescentes em 2018, abordando também as propostas do Plano Global de Ação para Recém-Nascidos, como também da Estratégia Mundial de Saúde para Crianças e Adolescentes. Destaca, então, por um lado, a falta de acesso equitativo para os serviços de saúde para recém-nascidos, mulheres, crianças e adolescentes, a pouca ação sistemática de promoção e prevenção da saúde, a falta de participação das pessoas e uma abordagem, também de uma abordagem centralizada nas pessoas. E o que está ligado com o nosso seminário também a falta de informações estratégicas para supervisionar o estado de saúde e as desigualdades eh, que são fundamentais para dar resposta aos desafios que a região deve enfrentar. As linhas de atuação propostas por este plano de ação, além de fortalecer o ambiente político, promover a saúde e o bem-estar equitativo e ampliar o acesso equitativo e a cobertura do atendimento, também é esta quarta linha de ação, que é melhorar a disponibilidade e qualidade de informações estratégicas para a saúde das mulheres, crianças e adolescentes. Portanto, é inevitável a necessidade, indispensável necessidade de fortalecer esses sistemas de atendimento e que esses sistemas possam dar dados que permitam avaliar as situações para poder diminuir os efeitos adversos. A situação da saúde neonatal na região apresenta problemas importantes, contínuos no tempo e que podem ser evitados. As desigualdades são fortemente presentes, estão fortemente presentes, muitas vezes muito pouco visíveis em termos de geração de políticas e ações dirigidas aos recém-nascidos, suas famílias e à comunidade.
e que precisam da participação de diferentes atores, áreas temáticas e âmbitos nos ministérios da saúde. Recentemente publicamos um artigo analisando a mortalidade neonatal nos países das regiões entre 2000 e 2020. Claramente, vemos em cada quinquênio, entre 2000 e 2004, no ano 2020, por exemplo, como as lacunas expressas por este gráfico de caixas nos mostra que existe uma redução progressiva das desigualdades entre os países. Esta é a taxa de mortalidade neonatal em 33 países selecionados, que foi reduzida e vemos menos variação ou diferença entre os países. No entanto, também podemos observar que, embora entre 2000 e 2004 tenha havido uma redução dessa lacuna, dessa desigualdade em termos de mortalidade neonatal, segundo os quintis do Índice de Desenvolvimento Sustentável por países, o que quer dizer isso? Que aqueles países com o menor índice de desenvolvimento sustentável, que apresentavam menor taxa de mortalidade neonatal, que aqueles que tinham mais desenvolvimento sustentável, ou seja, os que tinham melhores condições econômicas. Mas foi reduzida apenas a desigualdade entre os países, segundo este índice, entre 2000 e 2004 e 2005 e 2009. Mas o que nós vemos é que, a partir do ano 2005, há uma espécie de estagnação e não foi possível reduzir a mortalidade neonatal, sobretudo nos países com menor grau de desenvolvimento sustentável. Isso nos mostra um atraso na redução da mortalidade neonatal, especialmente em populações com condições menos favoráveis do ponto de vista socioeconômico. Como dizíamos, vemos uma redução na mortalidade neonatal, na lacuna absoluta e relativa, eh, as diferentes medidas da mortalidade neonatal, mas basicamente a percentagem de mudança e a redução média anual na mortalidade neonatal e nas lacunas absolutas e relativas de desigualdade só foram reduzidas entre os anos 2000 e 2004. Isso não aconteceu nos anos posteriores. Portanto, há uma dívida importante e, para isso, precisamos fortalecer as informações. O sistema informático perinatal, que dá a possibilidade de coletar, analisar dados, não só está focado em recém-nascidos sadios, mas também em recém-nascidos pequenos doentes que precisam de um atendimento no estabelecimento de saúde e um acompanhamento posterior. E também, logicamente, em termos de vigilância de efeitos congênitos, sepse, etc., que contribuem para esses fatores. Esse sistema informático perinatal fornece relatórios automatizados sobre também mortalidade perinatal, como análise também de desigualdades. E os países adotam e ajustam esses sistemas para usá-los, esses sistemas de informação, e é o que nós esperamos ouvir a partir dos países da região. Da Organização Pan-Americana da Saúde e das América Latina e do Caribe, queremos continuar esse caminho que contribua para a vigilância, monitoramento da saúde perinatal e neonatal, mas com o centro nas pessoas, na saúde e nas desigualdades. Obrigada. Muito obrigada, doutor Duran. Agora vamos passar para a segunda palestra da doutora Patrícia Fernandes sobre o CIP em termos gerais e o acompanhamento do recém-nascido pequeno e doente desde a sua alta até os 5 anos.
A doutora Patrícia Fernandes é coordenadora da área de neonatologia da Direção de Saúde Perinatal e Infância do Ministério Nacional da Saúde da Argentina. Doutora Fernandes, pode começar sua apresentação. Bom dia, boa tarde a todos. Agradeço o convite, é uma grande honra participar hoje. Vou falar por que e para que são importantes os dados em saúde. Como sabemos, a OMS recomenda focar o atendimento no período neonatal, eliminar as causas de mortalidade preveníveis, e para isso é essencial conhecer quais são as condições com alta probabilidade de ocorrência nessa população. Para quê? Para fazer um monitoramento sistemático, conseguir sua detecção precoce e o tratamento oportuno. Para isso, precisamos de ter um bom registro de dados que poderão nos ajudar a identificar padrões, tendências e áreas onde temos que trabalhar. Por que é que são importantes, então, esses dados? Porque a análise adequada deles vai nos ajudar, entre tantas outras coisas, para uma dessas. Talvez vocês falariam que ajudaria para outras coisas, mas, por exemplo, para a melhoria contínua da qualidade do atendimento, identificar fatores de risco, fazer o monitoramento da saúde infantil no longo prazo, qualificar os serviços de saúde, tomar decisões baseadas em evidências, facilitar a pesquisa. E uma coisa muito importante, permite a comparação de resultados nos âmbitos nacional e internacional. O sistema informático perinatal na Argentina foi consolidado como a fonte de dados para a sistematização das informações sanitárias na saúde materna e neonatal. Ele possibilita facilmente à disposição as informações mais relevantes e estruturada em dimensões específicas que são de interesse para a equipe de saúde e possibilita a comparação entre diferentes serviços de atendimento. O CP Plus, como podemos visualizar, é a versão online do CP que está começando a se usar no nosso país. Atualmente, a metade da nossa jurisdição, somos um país com 24 jurisdições, as províncias, mas a metade já colocou em andamento com cobertura. E o CP neonatal, que também estamos usando já faz alguns anos, com uma abrangência de menos de 50%, está sendo atualizado atualmente. E o que ainda está em construção, que é o CIP acompanhamento para os recém-nascidos. Então, esses dois são próximos a serem usados. Agradecemos à OPS a importante ajuda para que isso possa acontecer. Isso é só para lhes mostrar a cobertura do CIP perinatal ao longo dos anos. Aqui podemos observar que a partir de 2012, se mantém com os altos e baixos, mas sempre por cima de 70%. E é quando, a partir de 2012, se formou um pacote denominado CIP Gestão, com indicadores para a ação. Seguinte, ai, desculpa. Aqui só queria mostrar alguns dos indicadores que podemos obter com o CIP. Então, o que podemos observar é que temos informações em diferentes eixos e dimensões, por exemplo, indicadores de qualidade do cuidado, do impacto materno-fetal, neonatal. Isso, eles podem ser incorporados com o mesmo setor ao longo dos anos, ou pode ser comparado com outros setores, com outras jurisdições, com o país e também no âmbito internacional. Só como exemplo, para saber como se constrói o indicador com os dados CIP. Nós precisamos procurar as variáveis, definir as variáveis que queremos, ter uma definição operacional. A definição operacional é como é que vai ser construído o indicador e qual o uso que vamos dar, qual a utilidade. Por exemplo, a taxa de prematurez. Então, a variável é a idade de gestão no parto, a definição operacional, a taxa de prematuros, comparação com os nascidos vivos, e a utilidade de ficar como vai ser. Cada um desses indicadores tem que ser construídos levando em conta essas coisas. Aqui apenas queria lhes mostrar um dos tantos gráficos que podemos obter por meio do CIP. Essa é a evolução
da taxa de cesarianas na Argentina, podemos pegar cada setor e pegar as sessões correspondentes. Vamos focar alguns minutos no que são as informações dos recém-nascidos de alto risco, especialmente depois da alta. Eu acho que todos conhecemos, mas caso contrário, eu convido para que conheçam o Guia Prático Clínico Informado na Evidência para os acompanhamentos de recém-nascidos com risco da OPS de 2018, que foi feita para oferecer recomendações baseadas na evidência para o acompanhamento de recém-nascidos com condições de risco até os 2 anos e prover cuidados específicos, para detectar e prover cuidados específicos em condições que se apresentem de forma precoce. A população, são os recém-nascidos de alto risco pós-alta até os 2 anos, e está voltado para gestores e pessoal da saúde. Aqui só apenas para lhes mostrar que isso faz parte do guia. O guia já trata sobre os indicadores de processo e resultados para fazer a implementação. E queria lhes contar, o guia, o verde, o da OPS, publicado desculpa, de 2018, e graças a esse apoio da OPAS, a gente conseguiu adaptá-lo à realidade local em um formato semelhante, com algumas nuances. Eh, não é até os 5, mas até os 7 anos que a gente faz o acompanhamento de recém-nascidos de alto risco, tudo sistematizado. Isso foi realizado de forma conjunta com especialistas externos do país todo, com a área de neonatologia da nossa direção e com a Direção Nacional de Qualidade. E queria lhes contar que foi aprovada por uma resolução ministerial e foi incorporada ao Programa Nacional de Garantia de Qualidade no Atendimento Médico em 2023. Isto é apenas uma imagem para lhes mostrar como nessa lista de verificação que temos nos guias, nós podemos pegar todas as variáveis para então, fazer o CIP acompanhamento. Como podemos perceber, tem o mesmo formato que o CIP, o Sistema Informático Perinatal, e o neonatal também. Procurei pegar a captura de tela, que começa na alta, 40 semanas, está muito pequeno. Não é preciso que vejam as variáveis. Depois eu posso referir quais são as variáveis consideradas. E depois vai até os 7 anos. Como podem observar, é até os 7 anos. Esses são alguns dos dados que a gente coleta, tanto no CIP-NEO como no CIP-acompanhamento. São dados demográficos, a idade de gestação, o peso no nascimento, sexo, dados clínicos, diagnósticos, tratamentos e complicações, dados de acompanhamento nos prazos médio e longo, crescimento, neurodesenvolvimento, neurosensorial, detecção precoce de complicações, acesso a diagnósticos, a tratamentos e as necessidades especiais de atendimento de saúde que podem ter essas crianças, se foi rehospitalizado e quais são as causas mais comuns, e se tem deficiências associadas a determinados diagnósticos. Também, só como exemplo, alguns dos indicadores que podemos obter com o CIP-NEO. Desculpem, tem uma coisa na tela que está me atrapalhando, só um pouquinho. Bom, então, do CIP acompanhamento, também alguns indicadores propostos que estão em construção. E como exemplo, nós hoje com o CIP-NEO temos e vamos ter também com o CIP acompanhamento indicadores de sobrevivência, são dados para ação, morbilidade, crescimento, lactância, duração da estada hospitalar, a realização de pesquisas, desenvolvimento neurocondutual no longo prazo, realização de diagnósticos e tratamentos oportunos, tudo isso com indicadores, com taxas, e com base nisso, ver quais são as estratégias e as decisões que vamos tomar. Já estou quase concluindo. Com certeza, apesar de todos os benefícios que tem, a implementação de todos os sistemas de registros enfrentam muitos desafios ou barreiras, como, por exemplo, volto aqui, como qualquer um de vocês pode falar, temos mais ou menos,
mas a falta de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, a resistência à mudança, que quanto a isso eu devo dizer que se em outros locais usam outros bancos de dados, tem interoperabilidade com o CIP, a falta de capacitação, as dificuldades logísticas e, com certeza, o orçamento disponível. Esse é meu último slide. Os próximos passos é concluir a atualização do CIP-NEO e o CIP acompanhamento, fazer capacitações em todas as jurisdições, fazer o acompanhamento contínuo para quem precisar e, com certeza, o uso das informações para a ação de forma a prevenir deficiências associadas ao prematuro ou a qualquer outra doença que tenham organizar a vigilância dos riscos, coordenando os níveis de atendimento, garantir intervenções oportunas focadas na família e a comunidade e gerir o acesso às necessidades especiais de atendimento em saúde. Muito obrigada e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, doutora Fernandes, também por respeitar o tempo. Vamos passar para a palestra número 3, Sistema de Registro para Monitoramento de Resposta a sepsis e Infecções Associadas ao Atendimento Sanitário do Recém-Nascido, da doutora Zenobia Quispe. A doutora Quispe é oficial do Centro Nacional de Prevenção Epidemiológica e Controle de Doenças. Se me lembra de que país a senhora vem? Do Peru. Do Peru. A doutora Quispe com a palavra. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de poder me incorporar a este seminário tão importante e a unir esforços também para a saúde neonatal. O Peru vem trabalhando em questões associadas à saúde desde 2005, essa mesma última norma de 2020, e está foi aprovada em 2020 para padronizar a metodologia de transmissão de dados para essas questões. As infecções associadas ao atendimento à saúde como evento adverso têm como questões específicas, considerando qualquer condição local ou sistêmica que resulta de uma reação adversa à presença de um agente infeccioso ou suas toxinas. Isso pode acontecer com pacientes hospitalados ou ambulatórios, e principalmente consideramos as infecções associadas ao atendimento de saúde quando estamos cientes de que não surgiu este evento no momento da admissão, com exceção de que esteja ligado a uma admissão prévia. Esse sistema de vigilância epidemiológico tem características específicas que definem como ser seletivo, isso é, como focalizar os esforços exclusivamente em quem possa ter grande risco de contrair as infecções. Então, temos dispositivos médicos invasivos, está focado em serviços críticos, é uma vigilância ativa, porque existe uma intenção pelo pessoal da saúde numa busca para identificar esses casos, e é permanente porque precisa manter a estabilidade do sistema. A rede de vigilância do Peru está formada no âmbito local por estabelecimentos de saúde públicos ou privados. É uma vigilância universal e obrigatória para o país. No nível intermediário, temos as divisões regionais e depois temos o CDC Peru, que é a instituição no âmbito nacional. Esta rede de vigilância atualmente tem 521 estabelecimentos de saúde, deles 96 são hospitais e institutos que informam sobre a vigilância de guias em neonatologia, principalmente em cuidados intensivos. Além disso,
Além do âmbito neonatal, há outros serviços que também estão focados nos neonatos, principalmente a parte de infecções da corrente sanguínea. O processo da vigilância exige que o estabelecimento de saúde tenha um plano de vigilância no qual seja estabelecido quais são os eventos vigiados e que se declare também que se há outros procedimentos, se faça uma coleta de dados de acordo com a metodologia e a norma, se faça uma análise, uma interpretação desses dados e depois a sua difusão no estabelecimento. Deve haver um responsável encarregado pela vigilância, um profissional da saúde capacitado, na sua maioria são enfermeiras, que coletam informações que nós dizemos sempre no leito, ou seja, procuram informação aí sobre o paciente e precisam ter acesso ao prontuário do paciente, os resultados de culturas e também acesso à família, segundo as circunstâncias. A norma estabelece primeiro um padrão em termos de recursos. Temos aqui uma pessoa responsável em cada 100 leitos programados da IPRSS. As definições de caso para os eventos estão baseados, segundo o que a OMS indica, tanto para infecções da corrente sanguínea, como neste caso. Desculpe, doutora Zenobia, interrompemos para pedir, se pode falar um pouco mais alto, por favor? Os colegas dizem que não estão ouvindo bem. Não estão. Agora sim? Melhorou, muito obrigada. Eu mencionava que as definições de caso são atualizadas de acordo com as referências das instituições, tanto a OPAS, a OMS e outros dos Estados Unidos. Temos, por exemplo, o caso da inspeção da corrente de infecções do sistema sanguíneo, na corrente sanguínea. Também outros centros de saúde sobre os quais não temos capacidade de fazer culturas de micro-organismos. Para as pneumonias associadas a ventiladores mecânicos, são estabelecidos critérios radiológicos clínicos e também uma definição de casos que possa incluir culturas segundo o estabelecimento e o caso em questão. Nós já passamos do formulário manual, já faz algum tempo, com dificuldades, mas passamos a uma aplicação web que resume os dados principais. A pessoa precisa se registrar uma só vez, o paciente uma vez só se registra e inclui os dados gerais que permitem identificar todo o estado, a situação do paciente. Na parte de baixo, podemos ver os principais dispositivos médicos aos quais estão expostos segundo a simbologia utilizada, para que a aplicação tenha automaticamente as vias de exposição desses pacientes. Também é preciso mencionar que o registro dos casos no registro de casos de pacientes automaticamente já puxa esses dados e já faz o acompanhamento. É preciso apenas acrescentar dados adicionais quando é o caso. Dados relacionados com a infecção, com o fator de risco e também com o perfil de sensibilidade dos agentes causantes da infecção. Agora, com a questão das IAs e da resistência dos vírus. Temos, então, as aplicações web de IAS e também um aplicativo web de surtos e outras emergências sanitárias. No caso do aplicativo web, nós temos para o registro dos catéteres centrais, catéteres venoso periférico, umbilicais,
também ventilador mecânico, nutrição parenteral e o acompanhamento dos neonatos em grupos de peso. Nós tivemos algumas vantagens com esse aplicativo, porque permitiu melhorar os registros dessas informações, otimizou o controle da qualidade dos dados, criou a oportunidade para notificação, evitando também as informações incongruentes. Mas também tivemos limitações estão relacionados com a disponibilidade do pessoal, a rede da internet, que deveria funcionar para que precisamos da conexão para que funcione o aplicativo, mas também vendo falta de equipes informáticas operacionais, que é um fator importante que precisamos melhorar para fortalecer o sistema. A notificação é feita no final do mês, no 7º dia útil do mês seguinte ao mês vigiado, e pede um usuário e uma senha para o responsável pela vigilância. Os resultados da vigilância nos permitiram estabelecer linhas de base para fazer um ponto de comparação para as infecções e também fornecer melhores práticas e informações para ter melhores práticas nos serviços. Em nível nacional, tivemos indicadores referenciais dessas infecções, entre os quais podemos incluir os cuidados intensivos neonatais para o nosso país, estão relacionados com a doenças, infecções na corrente sanguínea associadas a catéter venoso central, venoso periférico, aqui com os valores mencionados, pneumonias associadas à ventilação mecânica, com essas cotas por 1.000 dias de exposição. E o sistema de registro de surtos para fazer a intervenção a tempo e, logicamente, o atendimento também. Os alertas epidemiológicos ligados com as novas descobertas de organismos que apresentam resistência, segundo a vigilância, segundo os achados da vigilância, e também permitiu que o país possa posicionar o indicador de guias como indicador de desempenho, ou seja, se propõe determinadas metas para os hospitais, isso depois passa por um monitoramento. Isso é exigido de acordo com a realidade de cada um. Podemos, pelo menos, ver os níveis de atendimento, quais são as taxas de incidência mais altas e para poder fazer, então, uma avaliação do progresso. Este ano, nós tivemos a oportunidade de aprovar a Lei 31.972 no Congresso, que fortalece a vigilância, a prevenção e o controle dessas infecções, envolvem a notificação dessas infecções e o credenciamento dos estabelecimentos também, para evitar mais infecções. Finalmente, essas IAs são uma problemática latente que precisam de um acompanhamento diário e nós precisamos ter em conta que a necessidade da formação de recursos humanos para o controle das infecções, também programas de PCI, programas de otimização. Os sistemas de registro são uma ferramenta valiosa também para a prevenção e controle de infecções e, ao mesmo tempo, constitui um desafio para a implementação nos estabelecimentos de saúde. Mas temos a vigilância das IAs, que é a pedra angular para tomar as decisões em prevenção e controle também, como a identificação oportuna dos surtos. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, doutora, pela sua apresentação tão interessante e também por levar em conta o tempo destinado para a apresentação. Passamos à palestra 4, avanços da Nicarágua em matéria do sistema informático perinatal, registro para vigilância das anomalias pré-natais e pós-natais. A doutora Maria Auxiliadora Gadea Mejia.
Passamos a palavra, então, à doutora, que é coordenadora do Atendimento Integral da Infância do Ministério da Saúde da Nicarágua. Adiante, doutora. Bom dia, boa tarde a todos os presentes. Estamos reunidos aqui para tratar sobre um tema tão importante ligado ao sistema informático perinatal, perdão. Quanto aos antecedentes, temos um longo trajeto, como podem ver, desde 1990, com a adoção do país do HCPB. Eu quero falar um pouco sobre isso. Já a partir de 2019, tivemos uma... Não, desculpa, em 2014 começamos a fazer com um plano piloto em 2 hospitais. Passamos, então, a uma terceira modificação em 2019 nas HCP e pudemos avançar posteriormente no sistema informático perinatal em sua totalidade. O mais importante é ter a vontade política do nosso governo para que possamos continuar com esse sistema que traz muitas vantagens e pontos positivos para todos. Nós elaboramos normativas e, atualmente, o que é mais importante, no 2023, incluímos do nosso sistema informático perinatal na plataforma oficial do nosso Ministério de Saúde, MINSA. Significa, então, que é um programa que veio para ficar e para continuar vigente daqui para frente. Sistema informático perinatal já tem 3 módulos. Temos o CIP Aborto, estamos dando acompanhamento ao CIP Aborto, também ao CIP Anomalias, e temos o módulo de CIP Neonatal. Como mencionava alguns colegas também, que falaram antes de mim. Temos aqui uma estrutura normativa, a normativa 078, onde estão registrados todas as ações que podemos fazer com esse sistema, com todas as variáveis, o C Plus, tudo que nós podemos obter em termos de registro e também de resultados, as informações obtidas para tomar decisões. Temos instruções sobre os módulos, também sobre aborto, sobre neonatal e sobre anomalias congênitas. Também elaboramos 2 atlas, um de más formações pré-natais, do lado direito, e outro de anomalias congênitas pós-natais. Esta estrutura normativa nos permite revisar tudo o que nós temos no sistema. Tudo está incluída informação sobre as normas, sobre o seu uso, sua aplicação, está tudo incluído no sistema. Além disso, já temos também uma publicação na plataforma, na página do Ministério da Saúde. Temos um apoio robusto em termos da normativa para a implementação do sistema informático perinatal. Quanto às anomalias perinatais e pós-natais, eu gostei muito que nos tivessem chamado para falar sobre isso, porque se vamos falar sobre mortalidade neonatal, a primeira causa está baseada nas anomalias congênitas, a segunda na prematuridade, seguida pela sepse. Então, as anomalias são realmente congênitas, são um problema de saúde, anomalias pré-natais e pós-natais. E para isso, nós temos uma equipe muito vasta, está integrada por 28 médicos, perinatologistas, dentro de hospitais regionais e nacionais e departamentais. Temos 6 médicos materno-fetais. Nos hospitais regionais temos 3 médicos materno-fetais e também no próprio hospital de referência nacional, além de um cirurgião fetal, que é quem nos apoia, nos ajuda em toda a parte cirúrgica. Como fazemos? Através do HCP, que mudamos de acordo, já adaptamos às necessidades do nosso país. Aqui temos na parte superior, no primeiro círculo,
marcamos onde se a anomalia é pré-natal e na parte inferior, um outro círculo, onde podemos marcar as anomalias pós-natais ou congênitas. Posteriormente, pode ter sido detectada no período pré-natal, no entanto, não era uma questão cirúrgica. Portanto, a criança nasce com essa anomalia congênita que será tratada posteriormente. Temos nosso próprio prontuário de anomalias congênitas. Na parte superior, vocês podem ver que é a descrição da anomalia pré-natal encontrada e na parte inferior a anomalia congênita, ou seja, posterior ao nascimento. Aqui temos os tipos de anomalias que podem ser encontradas, sobretudo as pré-natais, porque o acompanhamento dado a esses pacientes deve ser de detecção precoce, para que possamos prescrever o tipo de anomalia do paciente, do bebê, neste caso, para que os nossos profissionais da saúde possam fazer o acompanhamento correto do caso. O CIPLUS, no âmbito da saúde, é um modelo que deu muito bom resultado porque saiu da comunidade, porque eh, nós abarcamos o período, por exemplo, é uma informação precoce sobre a gestante, ela é registrada no censo e digitada no sistema informático a partir do atendimento primário. No país, nós temos 2.700 setores, dos quais que estão na mão de 2.441 de equipes de saúde comunitária, as quais se distribui tablets para que eles tenham informação, esse sistema informático para que possam utilizá-lo no próprio sistema, no atendimento da mulher grávida. Então, diante de qualquer evento, como um aborto, qualquer ameaça, um parto a termo, possa chegar ao hospital e ter acesso imediato a essa informação para fazer a revisão da paciente, tendo toda a informação pré-natal no momento do atendimento também. Como nós captamos essas mulheres? Bom, elas estão integradas desde o primeiro trimestre, a partir de uma triagem, onde nós detectamos as anomalias pré-natais de forma precoce. Essas mulheres, então, são captadas a partir do atendimento primário, é detectada a anomalia pré-natal, são encaminhadas imediatamente à perinatologia, aquele perinatologista que temos nos departamentos ou, no caso, na região. Elas são avaliadas por esses especialistas e encaminhadas para o nível nacional. Nesse âmbito, são avaliadas novamente e aí se determina se elas precisam de uma cirurgia fetal. No máximo, em 40 horas depois da avaliação, já está sendo realizada a cirurgia. Se não precisa de uma cirurgia fetal, então ela é encaminhada à sua região, ao seu local, para fazer que seja acompanhada pelo perinatologista. Então, assim funciona o Plus e Plus no atendimento de anomalias pré-natais. Quanto ao monitoramento da cobertura, nós temos uma espécie de semáforo para ver o âmbito de cobertura. Uma cobertura muito baixa, de menos de 60 está em vermelho, uma entre 60 e 80 está em amarelo, meio termo, e entre 80 e 100 é verde. Quanto à cobertura, indicadores de rastreadores nacionais, temos um 69% de cobertura em 2023, com os nascimentos, e em 2024 estamos em 67% de cobertura. Ou seja, que de cada 100 mulheres grávidas que tiveram o nascimento, 67 mulheres foram revisadas. Isso serve para que nós possamos obter informações mais confiáveis, poder obter informações de como é a nossa situação de atendimento, então melhorar a qualidade.
quanto a esse 100%, o acompanhamento que a gente tem feito com anomalias congênitas, temos uma cobertura para 2023 de 100% das mulheres com anomalias pré-natais identificadas com seu problema resolvido. Em 2024, estamos em apenas 83%. O seguinte, ai, quais foram nossos fatores de sucesso? Para começar, a boa vontade política do nosso governo. Se nós, com essa boa vontade, podemos levar adiante isso. Já faz muitos anos que estamos nesse processo. Um modelo de saúde familiar e comunitário que possibilita que tenhamos essa captação oportuna das mulheres grávidas de forma precoce, no início da gravidez. É gratuito, e podemos oferecer esse atendimento de primeiro nível. A equipe materno-fetal é fortalecida, robusta, 28 médicos, que eu já referi. Temos o fortalecimento e a capacidade de pessoal de saúde em ambos os níveis de atendimento de gestão do CIP Plus, envolvendo os chefes dos serviços. Também o sistema informático está formado por uma comissão da qual participam as pessoas que trabalham na parte de atendimento natal, mas também no nível hospitalar, primário e secundário. As visitas sistemáticas de monitoramento foram um dos grandes sucessos para melhorar essa cobertura, tanto nos municípios com baixa cobertura, com os indicadores de rastreamento, como são os nascimentos, as mulheres grávidas que ainda estão, os abortos, as anomalias de neonatos que entraram na unidade de cuidados intensivos e a falta de informações por variáveis. É uma coisa que nós levamos muito em conta e fazemos um monitoramento muito importante para essa falta de informações por variáveis. A gente presta muita atenção a isso, porque um relatório com dados incompletos vai acabar sendo um relatório incompleto. Doutora, desculpe a interrupção, mas seu tempo acabou. Tem muito mais para apresentar? Não, já estou acabando. Esse é meu último slide. Então, as vantagens de usar o CP Plus, como todos sabemos, é uma ferramenta gerencial que possibilita caracterizar a população, contar com informações em tempo real, avaliar o desempenho dos serviços, contar com informações baseadas em evidências, favorece o cumprimento de normas, e a gente avalia e monitora 26 normas e facilita a comunicação entre ambos os níveis de atendimento, primário e hospitalar. Quanto aos próximos passos, vamos implementar novos módulos complementares de violência, planejamento familiar e adolescente. Estamos adequando o CIP a CIE 11, a interoperabilidade com o prontuário eletrônico no âmbito da transformação digital e continuar treinando o pessoal da saúde para o monitoramento sistemático dos indicadores de rastreamento. Muito obrigada, esse era meu último slide. Muito obrigada, doutora, por sua interessante apresentação e a todos os palestrantes. Eu acho que temos um pouco de tempo para responder algumas perguntas ou alguns comentários. Se não houver tempo para responder todas as perguntas, vamos pedir a nossos palestrantes que respondam na janela de perguntas e respostas, mas vou usar 2 minutos. Temos uma pergunta para a doutora Fernandes, de Patrícia Barrios. Se a senhora sugere para o país o método de mãe canguru como indicador de processo, estou me referindo ao mãe canguru para prematuros de baixo peso e foi realizado na província do Chaco. Muito obrigada pela pergunta, doutora Patrícia Barrios. Nós o que usamos no país e, em vez de mãe canguru, a gente usa o método pele com pele, contato de pele com pele, que sim é um dos indicadores. De toda forma, como eu assinalei na apresentação, tem indicadores que já são automáticos
e outros que a gente pode montar, pode montar com os dados do CIP, CIP Neo e CIP Acompanhamento, os indicadores que precisar. Muito obrigada, doutora Fernandes. Temos um comentário, infelizmente é anônimo, de que o CIP em Honduras está instalado apenas nos hospitais e não nas APSs. Imagino que são os locais de atendimento de saúde, centro de atendimento de saúde. Não visualizo mais perguntas por enquanto. Me perguntaram se podem me alguém me fez perguntas que preciso o próximo slide, por gentileza. Então, muito obrigada. Então, você pode encaminhar suas perguntas até o encerramento do nosso webinar e pedimos aos apresentadores que respondam se houver alguma pergunta adicional. Pedimos ainda que participem da comunidade do Newborn Toolkit, do grupo de ferramentas para o atendimento neonatal. Lembrem dos próximos eventos, em 10 de setembro, que eu referi, sobre sepse neonatal e resistência antimicrobiana. E também perguntaram pela gravação. Sim, a gravação vai ser disponibilizada a partir de amanhã. Desculpe, na próxima terça, a gente precisa de uma semana. E este último anúncio é sobre o grupo de ferramentas para o atendimento do recém-nascido, o Newborn Toolkit. Em 27 de agosto, vamos iniciar um concurso de ensaios. Inicia no final de agosto e conclui em meados de outubro. E os vencedores vão ser anunciados no seminário web do aniversário, que é o Dia Mundial do Prematuro, dia 17 de novembro. Pode ganhar até 500 libras esterlinas em certificado, uma publicação no Journal of, na revista de neonatologia africana, poderão ter oportunidades de networking, de aumentar suas redes, também a assistência do Congresso de Neonatologia de 2025 e convidado, a posição como convidado de podcasts do Global Neonatal Day Incubator Network, a rede da Incubator Neonatal Global. Então, prestem atenção ao site do Newborn Toolkit para participar. Mais uma vez, muito obrigada por ter nos acompanhado hoje. Agradecemos muito a doutora Bozo por ter organizado este webinar em espanhol, o primeiro desta série, aos colegas de Health Niveau Network, ao PAS por ter organizado e apresentado. E, por gentileza, não hesitem em se cadastrar ou assinar para receber as atualizações para todos, em todos os idiomas. Como podem ver no QR Code, temos em inglês, francês e espanhol. Muito obrigada a todos. Será que temos mais algum comentário? Joy, você tem algum comentário, alguma pergunta? Eu poderia traduzir, mas temos nossos tradutores. Eu desculpo que eu não falo espanhol, mas eu queria agradecer a vocês todos por ter. Obrigado, obrigada, Goldie, por ter conduzido e também por sua liderança. Infelizmente, eu ainda não falo espanhol, mas vamos ter que voltar a fazer, temos que fazer mais desses webinars, então eu posso falar muito obrigada ainda em espanhol. Não sei se os intérpretes conseguiram acompanhar, mas desculpe que eu estou falando em inglês agora, mas a doutora Joy ficou muito triste de não falar espanhol, mas que agradece muito poder ter participado desse webinar, agradece a todos os participantes
e espera poder fazer muitos mais juntos. Muito obrigada a todos e será até a próxima. Até mais.